instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua... Olá pessoal, você que está me acompanhando, o Padre Missão, você vai a partir de hoje acompanhar 360 graus. E eu estou onde? Estou em Pádua, estou no norte da Itália, começando santuários italianos e milagres eucarísticos. Na verdade, estou aqui na Praça del Santo, que é conhecido a Basílica de Santo Antônio, mais conhecido em toda a Itália como Il Santo. Atrás você tem os oratórios da Basílica. Do outro lado você está vendo uma obra de Donatelli, que é uma obra-prima. E você vai vendo toda essa fachada. E como eu digo, do lado você tem, como todos os santuários, você tem as suas lojinhas com os que vêm celebrar aqui, fazer os seus milagres, oferecer uma gratidão a Santo Antônio pelos seus milagres. Então, velas, imagens, estátuas, rosários. E aqui nós estamos entrando na igreja, propriamente dito, que é a Basílica de Santo Antônio, mais conhecida como Il Santo. E aqui se dará a primeira celebração eucarística com o grupo de peregrinos desse santuário italiano e também desse milagres eucarísticos. Portanto, você vai acompanhar 360 graus. Aqui nós estamos entrando na Basílica, está acontecendo uma celebração. Linda essa Basílica, é fenomenal. Estou falando baixo porque está acontecendo uma missa dos padres polacos. E aqui você tem toda a Basílica. É algo impressionante, a obra de arte. Aqui você encontra as relíquias de Santo Antônio, propriamente a mandíbula, a língua intacta de Santo Antônio, e encontram também a laringe. E aqui mais uma vez retornamos à praça, saindo mais uma vez da Il Santo, a Basílica. Mais uma visão de toda Pádua. Do lado tem muitas igrejas, o que é comum, lembrando que Pádua é a capital mais antiga do norte da Itália. É a mais antiga do norte da Itália, que teve uma grande influência perto de Veneza. Bom, nós estamos num santuário a céu aberto e, portanto, as pessoas vêm peregrinos do mundo inteiro. Lembremos que este santuário é o mais importante de toda a Europa de Santo Antônio. E os peregrinos vêm para cumprir suas promessas. Então, como é comum no Brasil, aqui também os seus rosários, as velas de Santo Antônio, as lembranças de Santo Antônio, coisas que serão levadas votivas para pagar as suas promessas, como as velas aqui
só para vocês são 30 euros, né? 40 euros, são velas das graças. E outras lembrancinhas, souvenirs que as pessoas levam para casa. Lembrando que dia 13 de agosto é a grande festa de Santo Antônio de Pádua. Tudo isso aqui aos pés dessa belíssima basílica. Portanto, souvenirs, devoções, santos, imagens para nos ajudar a chegar até Deus. Não podia ser diferente. Meu pai se chamava Antônio, tenho um irmão que se chama Antônio, portanto, vou comprar um regalito para meu irmão Antônio Carlos, porque acho que tudo isso marca. Piacere. Grazie a te. Va bene. Vamos lá, gente. E o pessoal daqui da equipe também, né? Não podia deixar de comprar alguma coisa. Arrivederci. Querido povo de Deus, nós estamos aqui na Basílica de Santo Antônio de Pádua. Exatamente, Santo Antônio de Pádua, aqui conhecido como Il Santo. Aqui nesse lugar onde tem as relíquias de Santo Antônio. São muitas relíquias, mas se destaca a língua intacta de Santo Antônio, a mandíbula, a faringe. Mas nós vamos começar com a Santa Missa. Claro, a Eucaristia, que é o ponto de chegada e partida de toda a vida cristã. Por isso, seja bem-vinda ao Padre em Missão, juntos aqui, início da peregrinação dos santos italianos e dos milagres eucarísticos. E você acompanhe agora a Santa Missa e tudo que se transcorre nesse grupo maravilhoso que está aqui conosco. Para bem celebrarmos esta Eucaristia e o início da nossa peregrinação, eu quero que você, nesse momento, diga: dai-me, Senhor, a graça. Dai-me, Senhor, a graça de uma santa peregrinação. de uma santa peregrinação. Dai-me, Senhor, a graça Dai-me, Senhor, de milagres e prodígios em minha vida. milagres e prodígios em minha vida. Não estou sentindo firmeza. Será que é a distância que eu estou de vocês? Quem quer milagres e prodígios da sua vida? Gente, nós estamos num lugar santo. Nós estamos num lugar aonde Santo Antônio de Pádua, o homem de grandes milagres, nós estamos aqui, nesse lugar em Pádua, aonde tem relíquias de santos e santos e santas. Por isso, ao começar essa peregrinação, faça o seu pedido, um milagre, uma libertação. Quando eu digo milagre e libertação, são coisas distintas. Na tua vida pessoal, uma libertação. Na vida familiar, um milagre. Nós estamos na casa de Santo Antônio, um homem profundamente apaixonado por Jesus, pela Eucaristia. Nasceu em Lisboa, mas veja o percurso desse homem.
lá em Portugal, recebe a notícia de alguns franciscanos degolados no Marrocos. Teve uma vida inquietada e disse: não, já estou numa ordem, mas eu quero mudar de vida, vou seguir um tal de Francisco. Contemporâneos morreram mais ou menos 5 anos depois um do outro. Antônio vai para Marrocos, pega uma embarcação, naufraga aqui na Sicília e fica na Itália. Vai até Assis, onde nós iremos, e vem para Pádua. Você veja a mudança de vida de um homem. E a partir daqui, se dedica aos pobres, aos miseráveis. Era conhecidíssimo por dar bons conselhos aos casais. Um homem que sabia partilhar o que não tinha, que fazia a riqueza com a sua pobreza. Um homem que, Santo Antônio de Pádua, desta cidade, quando você escutar aquele Santo Antônio casamenteiro, é aqui, tem a língua intacta de Santo Antônio, a laringe de Santo Antônio, a mandíbula de Santo Antônio. Olha que impressionante. Claro, tem outros relicários, outras peças do corpo, outras partes do corpo. Mas você sabe que o que ficou intacto em Santo Antônio? A parte do que ele falava. Laringe, mandíbula e língua. Porque Santo Antônio falava tão bem de Jesus, falava com tanto amor de Jesus, que foi um dos poucos santos que foi visto com Jesus no braço, e Jesus dizendo: meu querido Antônio, você fala tão bem de mim, que se os padres fizessem o mesmo, o mundo teria se convertido. E eis que fica intacto o instrumento que ele usava para falar tão bem de Jesus: a língua, a mandíbula e a faringe. Um homem que pregava sobre a Eucaristia com fervor. 3 anos foi para a França para combater heresia. Um homem muito culto, o primeiro doutor franciscano. Um homem de joelho dobrado e de inteligência rara. Será que aqui não estaria um bom começo de uma peregrinação para dizer: Senhor, que todas as minhas faculdades, minha inteligência, minha oratória, tudo que eu vivo, todos os dons que me deste, Senhor, usarei em teu favor. Aí que está a nobreza. A nobreza não está em esconder os seus dons. Até São Francisco pedia opiniões a Antônio. Antônio, com 26 anos, foi nomeado provincial no norte da Itália. Um homem de uma inteligência rara, que debatia heresia e defendendo nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, um homem tão dócil, que quando aqui por esses caminhos, aqui do lado, no inverno lhe pediram pão, e ele só tinha um pouquinho, não teve coragem de dizer: vá sem comer, deu o que tinha. E quando os frades aqui desse inverno rigoroso do norte da Itália desceram, a multiplicação dos pães era grande no cesto. Você percebe que Deus multiplica aquilo que você põe à disposição de Deus. Se você guardar, apodrece. Se você segurar, que tal você pedir o início dessa peregrinação? Senhor, primeiro, aflore em mim todos os meus dons, e tudo que eu tenho,
eu te entrego, e se quiser, multiplique mais. Irmãos, eu quero acolher com grande carinho também nessa viagem dos santos italianos e do milagre eucarístico, nós possamos, no mínimo, diminuir nossos vícios, dar menos força aos nossos defeitos e, sem dúvida, ter uma frase orante: santificai-me, Senhor, pela vida dos santos, e dai-me um coração adorador à Eucaristia, que veremos, fato inexplicável até hoje, em Orvieto e em Lanciano. Que todos nós sejamos abençoados nesses dias que passaremos por essas terras. Amém. Ó Deus Pai, Ó Deus Pai, cheio de bondade e misericórdia, cheio de bondade e misericórdia, estamos nesta igreja dedicada a Santo Antônio. estamos nessa igreja dedicada a Santo Antônio. Santo Antônio, Santo Antônio, eu estou aqui para pedir, eu estou aqui para abençoai todas as famílias abençoar todas as famílias, e de modo particular a minha família. de modo particular, Afaste para longe das famílias afaste para longe das todos os ataques do inimigo, todos os ataques do inimigo, todas as malícias e perseguições. Ó Santo Antônio, neste templo dedicado a Ti, neste templo dedicado a Ti, protegei e guardai a minha família. Abençoai os jovens, abençoai os jovens, protegei os idosos, protegei os guiai as crianças, guiai as crianças, livrando-as de todo o mal. livrando-as de todo mal. Eu te entrego e consagro a minha família, Santo Antônio. Eu te entrego e consagro a minha família. Eu te entrego e consagro a minha família, Santo Antônio. Eu te entrego e consagro a minha família, Santo Antônio. Eu te entrego e consagro a minha família, Santo Antônio. Eu te entrego e consagro a minha família, Santo Antônio. Abençoai-nos pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, terminamos a missa, estamos indo agora devido ao descanso, né? Mas não posso deixar de registrar, depois desse momento forte aqui que você viu, das peregrinações, ó, tá lá, ó, a Basílica. Deixa eu chamar a atenção que, olha, você vê, como eu dizia, são vários estilos, do gótico ao românico e ao bizantino,
que é a cúpula Cebola, como é chamado, não adianta. Mas eu queria apresentar aqui Márcio Kleina, da Libermundo, e essa viagem nós estamos fazendo com eles, que está sendo muito bom. Obrigado, Márcio. Está contente aí com o grupo? Muito contente, ainda mais com a sua participação junto aqui nessa Basílica Papal de Santo Antônio de Pádua. Sempre juntos. Peregrinar é preciso. Aí, gente. E quem vai nos dar uma explicação agora, nós conhecemos uma pessoa que conhece muito bem sobre aqui, é Alberto. Por favor, Alberto, é o nosso guia. E é um prazer. Nós estamos pela TV Evangelizar é Preciso. E ele estava nos dando várias aulas e nós estamos indo agora para uma praça, não é? Exato, estamos indo para a grande praça chamada Prato della Valle. Prato della Valle é uma praça significativa para a Europa, não é? Importante porque é uma das maiores da Itália e também da Europa, e porque é um exemplo de como muitas praças italianas que no mundo antigo tinham a função de mercado ou pelas reuniões militares das legiões romanas, foram transformadas depois em outras épocas em mercados, e nos séculos mais recentes, essa no século XVIII, numa grande praça monumental, conforme a moda da época. Então é muito interessante como espaço monumental e para acolher as muitas pessoas que visitavam os lugares históricos de Pádua e as duas grandes basílicas, o Santo aqui, Santo Antônio, e na mesma praça, Prato della Valle, a grande igreja de Santa Justina, a outra padroeira de Pádua, e a igreja contém importantes relíquias dela. Olá pessoal, gostaria de dizer para vocês que nós estamos na praça de Pádua, que é lindíssima por sinal, nós estamos em pleno verão, aqui você está vendo esse chafariz e são inúmeras as estátuas. É bom lembrar que não tinha televisão, então a praça acaba sendo a televisão do seu tempo, mostrando todos os escultores, os pintores, etc. Como aqui pertenceu a Veneza, então quando Napoleão Bonaparte chegou aqui, ele quis tirar toda e qualquer influência de Veneza para que realmente tirasse da história toda e qualquer influência e marcasse uma nova época. Portanto, você está diante de uma das praças mais lindas da Europa e é uma praça que tem vários canais. Esses canais iam até Veneza, não é? Exato, inicialmente a cidade tinha um sistema de canalização que juntava as duas cidades e outra do Vêneto, né? Sempre foi assim. Aqui é importante porque no ano 1775, depois de muito tempo que a praça era um espaço de mercado, passou a ser propriedade da prefeitura de Pádua e foi transformada numa enorme elipse com duas filas de estátuas que representam todos os homens mais famosos da cidade. Prevalentemente falam da história cultural de Pádua. Então, só para registrar, aqui não se trata só de imagens de santos. Se trata também de imagens de escultores, de pintores, etc. Exato, cada cidade italiana tinha um forte orgulho da própria história, também leiga, então uma celebração da história da cidade, religiosa e não, né? Muitos literatos, filósofos, né? Escritores. E hoje, quando nós estamos em pleno verão, então nós estamos vendo muita gente tomando sol, porque aqui é muito intenso, o calor é intenso, e o inverno é intenso, né? Exato, aproveitam dos 2 meses de verão, claro. 2 meses só? 2 meses de verão, depois, claro, tem a primavera e o outono que são agradáveis, mas não com essa temperatura, e o inverno rígido. Então, em julho e agosto, as pessoas saem mais, se encontram num espaço aberto com a família também, aproveitam do calor. Então, agora nós seguimos e a nossa viagem daqui para Veneza. E você desfruta essa beleza que é Pádua, Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro, o santo das causas perdidas, o santo realmente eucarístico, não podemos esquecer disso, pai dos pobres, como é chamado na Itália, porque ele ajudava os necessitados, os andarilhos, se preocupava muito em libertar os cativos das prisões, ele intercedia por isso, um santo que tinha o dom da bilocação, falava com eloquência,
e realmente um santo que falava com muito amor de Jesus. Até breve no Padre Missão. Olá pessoal, nós estamos Padre Missão e hoje Santos Italianos e Milagres Eucarísticos. Estamos no Mar Adriático, na verdade, nós não pegamos um vaporeto para podermos chegar antes e gravar Padre Missão. Você pensa que não dá trabalho? Mas moço, depois tem celebração e nós estamos aqui entre as ilhotas, nós vamos no Grande Canal chegar até, como definiu muito bem Napoleão quando invadiu, a sala de estar da Europa. A partir daqui é muita emoção, porque nós iremos ver a Piazza São Marco, a Igreja Basílica São Marco, iremos ver algumas coisas maravilhosas, únicas, dividindo com você que nos acompanha. E aí você vai ter noção da história, uma história que remonta a 421, quando Veneza foi fundada, gente. Aqui, só para você ter uma noção, eram povoados que se escondiam de várias invasões de alemães, de lombardos e na verdade, invasões e as pessoas fugiam para cá. Inclusive fugitivos de Pádua, do próprio Império Romano, vieram para cá e começaram a fundar essa comunidade. Você vai ver que coisa linda. É algo inexplicável que eu quero dividir com você. Padre Missão, Santos Italianos. Aqui é impressionante porque vocês estão vendo aqueles marcos lá, quando, na verdade, Veneza se defendia pelas águas. Se você souber, quando estavam em guerra, eles tiravam todos os marcos. Então aqui é muito feito de buracos, de areia, e todos os navios encalhavam. Portanto, em tempo de guerra, eles tiravam os marcos e deixavam os barcos encalharem. Então, todo navio que vinha para guerrear, praticamente não chegava em Veneza. Quando estavam em paz, eles marcavam com esses sinais e com as iluminações, facilitando as pessoas a chegarem. Os venezianos sabiam se defender e era usado o termo: o mar é nossa grande muralha, uma expressão dos venezianos. Essa chama-se a Ponte do Suspiro, que liga o Palácio Ducale, dos Doges, para a execução. Era quando o prisioneiro, uma vez condenado, era a única passagem que ele tinha e olhava por aquela janelinha e dava o suspiro: minha morte está chegando. Por isso, a Ponte do Suspiro, o último suspiro antes da morte. E nós estamos em um dos canais, chegando na Praça São Marcos, o cartão postal de Veneza.
Nós estamos aqui, Padre Missão, e quero registrar que nós estamos em frente àquela que é a Basílica conhecida e universalmente, a Basílica de São Marcos, que se celebra dia 25 de abril de 68, que tem a ver com a Anunciação de Nossa Senhora, dia 25 de março. E depois eu conto melhor essa história. Gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. Nós estamos numa das praças que Napoleão Bonaparte, quando tomou, chamava de a sala de estar da Europa. Mas vamos voltar à origem de Veneza. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de Veneza do ano 421 depois de Cristo, evidentemente, quando o aglomerado de pessoas aqui vieram e começaram nas pequenas ilhotas, são mais de 100 ilhotas, muito mais, que começaram a ser pavimentadas, começaram a ser construídas. Por isso, Veneza é única no charme, no romantismo e também na espiritualidade, na música. Sobre isso falaremos depois. Nós, logo que chegamos, temos o leão. O leão alado, que significa exatamente São Marcos. E por quê? Porque, segundo a tradição, São Marcos, ele esteve aqui antes de Veneza e pregava nessa região. Foi quando ele teve uma visão de um leão com um livro, com a pata na mão, que estava escrito Pax tibi Marci Evangelista meus, que quer dizer paz a te, Marcos, meu evangelista. Portanto, desde sempre foi entendido que São Marcos teria o seu repouso eterno aqui. Mas, na verdade, essa basílica começa com um dos mosaicos bizantinos, que ela é toda bizantina, e diria-se que é o ícone dos bizantinos, é exatamente o corpo de São Marcos, que foi trazido pelos venezianos de Alexandria para cá, e consta que ele foi trazido embaixo de uma camada de carne de porco, como diz o próprio mosaico. Por quê? Porque assim os muçulmanos não tocariam naquela carroça, não tocariam naquele cortejo, por se tratar de uma carne não admitida, quer dizer, eles estariam contaminados. Os outros mosaicos, na verdade, foram refeitos, mas todos eles, de modo geral, têm a ver com a Anunciação, que tem, de um lado extremo, o arcanjo Gabriel, do outro lado, Nossa Senhora. Esses dois extremos que se encontram na Anunciação. Gostaria de chamar a atenção porque existem algumas coisas importantes em Veneza. Daqui saíram pelo menos 2 papas e os cito. Luciani, que foi São João Paulo I, que durou 23 dias no pontificado, mas não esqueçamos do já santo São João XXIII, que também era o patriarca de Veneza, que foi elevado a Papa, que foi aquele que abriu o Concílio Vaticano II, que fez um grande bem para a Igreja. Portanto, principalmente São João XXIII, que foi um dos papas mais recentes, que fizeram um grande bem para a Igreja. Aqui é a sede do Patriarcado. Em 828, os venezianos, na verdade, eles roubaram os restos mortais. Por quê? Porque, segundo os coptas, e é a verdade, em 68, Marcos, o evangelista, que não é dos apóstolos, mas ele faz parte dos 72, e aqui não quero entrar naquela discussão se é João Marcos ou não. Marcos, o evangelista, ele morreu em Alexandria, ele é tido como o primeiro bispo, patriarca da Alexandria. Portanto, como lá Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos, os venezianos trouxeram o corpo que jaz aqui na cripta, num grande sarcófago de São Marcos. Gostaria de citar uma passagem de Nietzsche sobre a música. Ele dizia: se tivesse uma palavra para substituir a música, pensaria em Veneza.
Lembrando que do ponto de vista da música, aqui tivemos, e quero contar uma particularidade muito grande, o grande compositor Vivaldi. Vivaldi, que foi o compositor das 4 estações. E lembremos que Vivaldi, muita gente se estranha, mas ele era padre. Há uma controvérsia se ele foi expulso. Na verdade, ele estava muito à frente do seu tempo. E ele conseguiu uma licença para não celebrar missa, porque ele se achava não merecedor, e se dedicar ao ensino do coro de crianças, que fez um grande bem para toda a humanidade. Lembremos que Vivaldi era um homem piedoso, devoto. É de se chamar a atenção esses 4 cavalos. Esses 4 cavalos hoje são réplicas, mas eles na verdade também foram saqueados de Constantinopla na Quarta Cruzada em 1204, que o Papa pediu que fosse restabelecida a grande Basílica de Santa Sofia e a Basílica dos Apóstolos. Inclusive, essa igreja também é feita no mesmo estilo da Basílica de Santa Sófia, como alguns chamam, ou Sofia, como nós falamos, que é a cruz grega. Esses cavalos foram também depois levados por Napoleão, mas foram restituídos depois a Veneza pós-guerra. São 4 cavalos emblemáticos. Esses são cópias feitas de fibra de vidro, porque os originais estão guardados num outro museu no interior. São cavalos que inclusive inspiraram muitos outros cavalos em todo o mundo. É bom lembrar sobre Veneza. A população era muito grande. Hoje a realidade é que a cada ano praticamente 2.000 pessoas deixam de morar aqui devido ao alto custo de vida, a forma difícil de muitos turistas diariamente, e por isso se justifica que nessa cidade se tenha mais ou menos 200 igrejas. Eu gostaria de chamar a atenção 2 pontos importantes dentro dessa belíssima e magnífica igreja, que às vezes devido... tocam os sinos, que coisa linda. Aí do relógio, eu tenho que falar desse relógio. Esse relógio antiquíssimo é uma das peças importantes, que aqui não marca só a hora, marca o zodíaco, marca a lua, e foi feita entre ouro e essa pedra maravilhosa, esse fundo azul. Segundo a história, os que confeccionaram ficaram cegos ou foram cegados, segundo a lenda, para que não pudessem fazer uma réplica em outro lugar. Esse é um relógio famoso e está tocando agora, escutou, né? Outro detalhe importante da Piazza São Marco é esse campanário. Para muitos foi um farol, para outros foi lugar museu, para outros foi lugar de tortura. Então sabemos muito bem o que significa isso no tempo. Veneza foi um esplendor. Do outro lado nós temos Aclopado, porque essa igreja ela foi construída 1100 e pouco, mas 3 igrejas antes aqui estiveram, que eram ligadas ao Palácio dos Doges. O que são os Doges? São governadores locais, vamos dizer assim para simplificar, governadores locais que ao longo do momento áureo de Veneza, de fato se transformaram em pessoas muito importantes, que estavam limitados pela população. Eles não tinham poder máximo, mas tinham grande influência e criaram uma reminiscência ainda do Império Bizantino. Um título que ficou, que durou por um grande tempo e depois caiu em desuso. Dentro da igreja chama atenção para 2 aspectos. No batistério, pasme, você verá Salomé dançando com a cabeça de São João Batista num prato de prata. E outro detalhe é o coração do doge, que é um dos mais importantes, que pediu para o coração dele ser colocado aqui e o corpo em outra igreja. Aqui em Veneza, gostaria de registrar 2 coisas. Nós vamos celebrar a missa
na igreja de São Moisés. Por que São Moisés? Porque para os venezianos, como para os bizantinos, todos os homens do Antigo Testamento eram tidos como santos. Todos os homens não, todas as figuras. Então, santas mulheres, santos homens. E aqui em Veneza, não vai dar para registrar, nós vamos tentar buscar imagens depois na internet, porque é muito longe, está os restos, o corpo de Santa Luzia, que quando eu estive em Siracusa, lá só existe uma parte de Santa Luzia, que é do antebraço. O corpo foi trazido para cá, de Santa Luzia. Bom, eu gostaria de contar, nós estamos na grande praça de Veneza, e é algo lindo. Nesses lugares existem fotos antigas que aconteciam duas coisas. Entre o sagrado e o profano, Veneza é algo impressionante. Do ponto de vista do sagrado, esses arcos, grandes procissões aconteciam. Lembremos que Veneza vivia uma das piores pestes, razão pelo qual foi feita Nossa Senhora da Saúde, uma igreja que daqui a pouco vocês verão, que ela fica exatamente de frente da porta de entrada de Veneza. Então eu falava das procissões, lembrando que aqui é sede de um patriarcado. Nós estamos aqui com São Marcos. Mas lembremos que Veneza sempre foi culturalmente, sempre foi do ponto de vista musical, além do seu tempo. Então aqui que exatamente começaram as máscaras e as festas de carnaval. O carnaval de Veneza foi o que inspirou o carnaval no mundo inteiro. E a grande sociedade colocava máscaras, as cortesãs se misturavam com os nobres e os nobres com as cortesãs e faziam, portanto, o grande carnaval de Veneza, que acontecia nessa praça. Então, aqui lugar sagrado e profano se misturam nessa praça. Ah, se esses corredores e esses hoje cafés bonitos contassem o que essas pedras viram em termos de história. Capitães, nobres, reis, religiosos, coisas santas e profanas que a história guardou aqui nessa praça. Nós tivemos o privilégio de parar aqui e nós estamos numa loja de máscaras lindas. Aqui são peças de Murano, você sabe, né? Cristal de Murano são coisas maravilhosas. E nós estamos com as máscaras de carnaval. E caiu na minha mão aqui a máscara de Casa Nova. Conhece a história, né? O Dom Juan da vida, que fazia de tudo e conquistava as mulheres. Então, dividindo com você um pouco também desse material. Lindo, não é? Nós sabemos que os evangelistas, João, Mateus, Marcos, Lucas. João e Mateus são apóstolos. Lucas e Marcos não são apóstolos. São da segunda geração. Marcos, na verdade, ele é evangelista. Alguns o confundem com João Marcos, que é um outro. São distintos, mas eu não vou entrar nessa questão. Vou falar de Marcos, o evangelista. Marcos, o evangelista, ele foi amigo de Paulo. E as primeiras viagens missionárias ele fez com São Paulo e Barnabé. Porém, está escrito em Atos dos Apóstolos, tiveram alguns problemas, brigas, meu filho, até perto do lado de Jesus. Lembra que os apóstolos, entre eles, quem seria o maior?
Jesus escutou e fez que não escutou. Em público não chamou atenção. Chegou em casa e passou um pito. O que você estava conversando? Senhor, a discussão era quem era o maior. Entre vocês não deve ser assim. No mundo isso é possível, mas entre vocês não. Conflitos, meus filhos, só acabará no céu. Até no purgatório tem conflito, e no inferno uma briga constante. Marcos deixa Paulo não conversa mais com Barnabé, e nunca mais, viu? E Marcos vai servir Pedro. Tanto que Marcos se torna o secretário que cuida de Pedro no cárcere. Por isso, há quem diga que Marcos escreve o Evangelho baseado naquilo que Pedro conversa. O que Pedro contou, ele não escreveu. Não existe o Evangelho de São Pedro, existe a carta de São Pedro. Então, Marcos é aquele que transcreve a experiência de Pedro. Da mesma forma que Lucas, aonde que se encontra textos que falam de Nossa Senhora? Qual é o evangelista? Quem for aos caminhos de Paulo vai entender muito bem, porque Lucas foi o primeiro, inclusive, a fazer o retrato de Nossa Senhora. Marcos foi secretário de Pedro. Então, o que ele escutou de Pedro. Lucas escutou de Maria. Tanto é que nenhum outro conta como é que foi o nascimento. Nenhum outro conta a anunciação. Só Lucas é que escreve. Por quê? Porque ele escutou da fonte. A minha mensagem de hoje é que cada um pudesse se perguntar: Marcos foi o homem que escreveu e falou de nosso Senhor. Qual a importância você dá à palavra de Deus? Qual a importância da Sagrada Escritura na tua vida? Marcos largou tudo e foi anunciar do outro lado do mundo. Precisava? Não. Veio aqui, isso aqui não era nada antes de 68. Eram ilhotas, até hoje são ilhotas, pequenas ilhas cortadas por canais. Enquanto às vezes a gente fica muito acomodado, Marcos foi um homem inquieto. Como eu disse, aqui perto tem os restos mortais de Santa Luzia, que na verdade não morreu aqui, morreu em Siracusa. Eu disse, em cada esquina um santo. Mas e a palavra de Deus a ser anunciada? Nós não passamos aqui por acaso, nós passamos por causa de São Marcos, o evangelista. Essa igreja foi uma providência divina. A imagem que você está tendo aqui é de Êxodo capítulo 20 e 21, quando Moisés sobe o Monte Sinai. E eu queria que você pensasse, Moisés sobe a mandado de Deus. Quando ele sobe no Monte Sinai, Deus lhe dá a tábua da lei, 2 tábuas. Porém, ele demora 40 dias. Enquanto Deus, lá no alto, dá ao povo a chance de libertação, dizendo: eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Porque ele demorou, o povo que Deus libertou lá embaixo, juntou todo o ouro e pediu para Arão fazer um bezerro de ouro. Lá em cima, Deus dava a libertação para seu povo. No Monte Sinai, Deus preparava algo maravilhoso para o seu povo.
Termino dizendo: suba até o Sinai. E se você está embaixo esperando a graça, 40 dias é pouco. Não queira construir um bezerro de ouro com os seus ouros, se o que o Deus tem para te dar é algo muito mais valioso, que a traça não corrói, o ladrão não rouba. Espera um pouquinho mais. A graça está descendo. Não queira atentar contra Deus, espere um pouquinho mais. Não construa seu bezerro de ouro. Ao levar para casa, lembre: eu estou esperando a graça de Deus. Moisés, mesmo que demorar, não me deixe construir meu falso ídolo. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Amém. Em pé. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora e pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe-vos o Deus Pai, Filho, Espírito Santo.